simplificada, no qual tudo que vem de chamados passa primeiro por ele. E ele cria um filtro sobre essas informações antes de prosseguir com o serviço. É que essa minha imagem não está muito boa aqui, que eu não sei porque o meu negócio aqui que eu andei fazendo mudou. Eu tenho que refazer as imagens, infelizmente. Ele deu um bug aqui. Então, como é que funciona o filtro no Java, né? Se você colocar lá um padrão de URL, que nem quando a gente desenvolve um servlet, né? Quando ele chegar naquele padrão, ele passa a ser lido pelo filtro. Então, o filtro vai determinar qualquer coisa que você queira. O filtro no Java, ele é igualzinho num ciclo de vida a um servlet. Então, quando você está desenvolvendo ele, ele parece pra caramba um servlet. Isso te facilita a criar coisas. O filtro não é igual um listener, tá? Enquanto o listener é o quê? Um ouvinte que fica determinando situações que são ou não executadas, o filtro não. O filtro tem todas as características de um servlet. Então ele te possibilita a criar programações iguaizinhas à do servlet. Tá? Para exemplificar como é que funciona o filtro, eu vou fazer aqui um exemplo baseado numa situação que vocês já tiveram. Vou usar o assistente aqui, ó. O de vocês se sabe, né? Onde que é lá no web. Aí clica lá que tem a opção de filtros, tem servlet e listener, né? Eu não vou mexer muito aqui, já vou dar um finish aqui, porque aí vocês seguem por aí o que vocês estão fazendo. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui, não interessa. Aqui. Enquanto que o web servlet, que vocês conhecem a notação, coloca-se aqui em cima como web servlet, né? Digamos assim. O web filter faz a mesma coisa aqui na anotação. E ele tem as mesmas características, por exemplo, do web servlet, que é, por exemplo, determinar um padrão. Aqui eu vou criar um padrão. Por exemplo, vamos dizer que eu quisesse filtrar tudo que fosse relacionado a .html, no aplicativo que vocês vêm desenvolvendo. Ou então, tudo que quiser que passe por aqui. Entendeu? Quer dizer que da raiz do meu aplicativo em diante, ou seja, tudo é filtrado, vai passar por aqui. Tudo, qualquer coisa. Se eu quiser, por exemplo, um administrador, né? Aí vem as lógicas relacionadas à segurança. Eu quero um administrador e, por um acaso, eu estou criando o administrador como barra administrador, né? Admin, por exemplo, entendeu? Então, quer dizer que esse filtro ele vai trabalhar a partir do barra admin, tá?
Depois eu vou falar sobre isso, sobre possibilidades que vocês podem usar para o filtro, para poder vocês desenvolverem essa lógica por vocês. No caso aqui, eu vou querer que ele filtre desde o comecinho tudo. Ou seja, assim que o usuário começar a navegar no aplicativo, ele já está passando por esse filtro antes de qualquer outra leitura, tá? O filtro, só para vocês entenderem, ele não é lido antes do listener. Listener, ele executa com o aplicativo, ele é a primeira classe que trabalha no seu aplicativo. O filtro não. O filtro, embora ele execute antes de outras classes, ele tem um padrão para trabalhar, entendeu? Então quer dizer que você tem que estar usando esse padrão para daí então entrar no filtro. Eu vou colocar aqui do filtro. Enquanto que vocês têm lá do get, do post, né? No servlet, aqui vocês têm do filtro. Vou colocar isso aqui para vocês terem ideia de quantas vezes a informação passou nesse filtro. Que o request já está lá em cima. Aqui, quando vocês estão trabalhando com filtro, vocês vão encontrar no do filtro 3 entradas de informações aqui. A interface Server Request, Server Response e Filter Train. Esse Filter Train aqui, ele segue a mesma regra do padrão de projeto Intercept Filter. Ele faz uma gestão do filtro. Então, ele trabalha ali com a possibilidade de você gerir um ou mais filtros ao mesmo tempo. Depois eu vou até mostrar para vocês um exemplo prático disso. Como server request ele está acima, tá, de HTTP server request, eu faço aqui uma conversão, uma coerção, né, para HTTP server request. Por quê? Porque eu vou trabalhar com requisições vindas, né, do HTTP. Eu vou navegar aí pela web, tá? Quer dizer que eu poderia usar, se eu quisesse, filtros também em aplicações desktop. Não necessariamente eu precisava usar em web, tá? Olha, menina, eu falo por experiência própria. Amiga, bem. Então, eu decidi te ver como... eu tô bem. Eu tô bem fazendo maquiagem, passeando, com os pequenos pianos, né? Deixa eu te apresentar a André. André, vem aqui, amiga. Não é pegar o jeito, eu tava trocando ela. Essa é a Kira. Oi, filho.
Isso daqui eu não sei se vocês se lembram, talvez o André se lembre mais do que o Wesley. Isso daqui é para ele pegar o URI do navegador, no último que ele encontrar, ele vai pegar essa informação aqui, obviamente de index, né? Tem a URI, ela pode aparecer assim, barra, alguma coisa, barra, entendeu? E por aí vai. Ele vai pegar o último aqui do índice, no qual vai me permitir, na substring, extrair o nome da página em que eu estou navegando, tá? Então, eu tenho aqui no action.equals a possibilidade de saber se eu estou no index.jsp através dessa leitura da URI. Tá? O que eu quero fazer aqui? No controlador que vocês trabalham, tá? No sistema que vocês desenvolveram, o servlet ele só filtra, que é o mesmo comportamento do filter, ele só filtra todas as requisições que tem .html. Só que a minha primeira página é .jsp. Tá? É um padrão, até mesmo para me torná-la dinâmica e tudo, ser .jsp. Né? Poderia botar .html, mas não serviria para ser dinâmico. Então, o que eu quero? Eu quero que o filtro faça o seguinte para mim. Quando carregar meu aplicativo, ele vai chamar, o meu aplicativo vai chamar automaticamente o index.jsp. Só que o usuário nunca vai ver o index.jsp, porque eu vou mandar ele redirecionar eu vou mandar ele redirecionar para index.html. Ah, mas o index.html não existe. Correto, ele não existe. Mas vai existir. Vou seguir a mesma regra do aplicativo que vocês criaram, entendeu? Então ele vai redirecionar para mim. O filtro só vai fazer isso. Como ele está lendo as informações desde o início, então assim que dá o start no aplicativo, a pessoa for navegar ali, né? O próprio container, o Tomcat, vai fazer o quê? Ele vai chamar o index.jsp como página inicial. Chamando o index.jsp, vai estar passando aqui por esse filtro, no qual vai dizer, opa, você chamou o index.jsp, meu amigo. Deixa eu redirecionar você para index.html. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um controlador simples, baseado nesse que vocês têm aí no aplicativo de vocês, tá? Vou fazer um bem simplesinho mesmo. Um server controller, né? Criar um controller que é só para fazer a operação com essa requisição, ou seja, chegou aqui no filtro, tá? Ele vai redirecionar para mim para index.html. Eu vou querer reaproveitar esse index.jsp. Então eu vou tratar aqui o chamado
do que vier como ponto HTML. Deixa eu arrancar essa porcaria daqui. Bom, mesma coisa que o controlador de vocês. Bem simplesinho. Só para me acompanhar nos logs, né, o que está acontecendo. Inclusive, esse exemplo de filtro aqui, eu fiz me baseando no problema que o Esdras teve, acho que foi no final de semana, né? Ah, sim. De não abrir lá, né? É. Foi aquele problema que você teve. Isso aqui é só... Se vocês fossem fazer esse filtro, inclusive, no aplicativo de vocês aí, já funcionaria, né? Mas isso daqui é só para vocês verem o funcionamento. Então, aqui eu tenho o filtro, ele vai pegar para mim o chamado do index.jspg e vai redirecionar para index.html. Pelo fato de estar em .html, o servlet é acionado, ó, tá vendo? Ó, pelo pattern. Ele sendo acionado, ele vai fazer uma pergunta. É o index.html? Sim. Então, faz o dispatcher para index.jspg. Ou seja, eu continuo usando o index.jspg, só que eu tenho aqui toda a dinamicidade controlada pelo controller, né? Eu poderia ter aqui, sei lá, Opa, que é o nome, né, Edson? Não sei quem de vocês está copiando. Se você Eu tô se copiando também, quiser, cara. se quiser de um ou do outro, é só avisar. Volta pro controller lá que tava terminando o controller lá. Pera aí. Controller. Então. Depois as informações que eu for passando hoje, vocês decidem se vocês querem aplicar no aplicativo ou não, tá? Eu tive essa ideia que graças à questão do Esdras lá, que eu falei, tem o redirecionamento mesmo, a tag JSP que faz isso, ok. É até fácil. Mas tem uma outra forma. A forma de você poder aproveitar o index mesmo, ou seja, o próprio index, a primeira página, você já consegue aproveitar ela, transformando graças ao filtro. Como o filtro é lido antes do servlet, então, na verdade, assim que ele bateu o index.jspg, ele já foi para o filtro, entendeu? O filtro já faz toda a filtragem, passa pelo controller para daí então voltar para o JSP e executar o JSP. Então quer dizer que a página JSP, o ponto JSP, ele não é executado até que o filtro leia, o controller leia e envie informação para ele.
Index. Filtros, inclusive, tá? Só para vocês terem uma ideia, eles podem ser criados especificamente para um determinado servlet. Então vocês podem ter inúmeros filtros num aplicativo. Por exemplo, um sistema de segurança, quando você pega aí um framework que nem o Spring, que tem lá também uma área de segurança, né, que você consegue usar lá, o Spring Security, do framework Spring. Quando eu falo Spring, é todo o ecossistema do Spring, né? Ele tem um framework dentro do próprio Spring que chama Spring Security. Depois a gente vai falar sobre ele. Toda a complexidade, o trabalho dele é baseado nessas filtragens, né? Então você determina onde você quer filtrar e o que você quer filtrar. Você faz um controle exato daquilo que você quer ou não disponível ou visível para um ou outro usuário com perfil ou sem perfil, enfim. Então você pode ter no aplicativo vários filtros. Vários. Isso é bom porque evita que você tenha que codificar um monte de informações dentro do servlet, que são, na verdade, filtragens antes de chegar no servlet, né? Uma dessas situações é a parte administrativa. Quando você tem que colocar login e senha para entrar em uma certa área, você pode, em vez de usar um servlet e colocar o código lá, tudo dentro do servlet, você trabalha dentro do filtro, onde que você determina admin barra asterisco. Então quer dizer que quando o cara digitar admin, ele já vai entrar no administrador, né? Vamos dizer que você criou aqui, né, no seu aplicativo, Eu um preciso diretório chamado admin, e esse diretório admin tem vários JSP. ver o primeiro filtro. Eu não sei se o André terminou isso daí. Terminei já. Ah, deixa eu terminar o primeiro filtro aí, que ficou faltando um pedacinho. Peraí. Temos alguma coisa para baixo do Elf lá, Alex? Não. Ele estava dando erro para mim aí no. É só se você errou o fechamento, a abertura e fechamento do if else. Que Aí, depois dele, a única coisa que acaba aqui é o fechamento do filtro. Vou dar um enter aqui, ó. Ó, tá vendo? O filtro abriu aqui, ele vai fechar aqui embaixo, ó. Do filter. E não, mas aqui é a classe, ó. Aqui é o end do filter. ele não estava dando erro nisso E daí. aqui é o end class. O meu primeiro filtro que estava dando erro. Daí eu pedi para ele corrigir, ele colocou isso, entendeu? Eu te perguntei. Ah, não, ele tem aqui o throws IO exception e servlet exception, que eu também estou trabalhando com servlet. Entendeu? Aqui, ó. Então ele tem esses dois exceptions aqui, ó. É controle de exception, né? Isso ele já é pro padrão dele, né? Já tem que ter. Se eu fosse registrar isso lá no WebXML, eu vou passando aqui para vocês só terem uma ideia. Eu registraria assim, ó. Tá? E o pattern, assim. Inclusive, como vocês aprenderam a trabalhar com listener, né? Quando vocês fazem o registro de um filtro, se vocês não quiserem usar a anotação,
pode usar um listener também para fazer o registro de um filtro. Assim como o servlet, vocês conseguem usar um listener para fazer a validação de um servlet. Depois, se vocês quiserem, eu até mostro para vocês como é que eu faria um registro. Aí vocês vão se perguntar, então quer dizer que esse web filter aqui, internamente lá pelo container, é um listener que faz essa análise aqui? Sim. Pois é. É um listener de contexto de inicialização de contexto, né? O context initialized. Não, esse é o initialized. É o initialized. Agora acho que eu acabei. É só executar. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um contador, ó. Quantas vezes ele passou aqui, ó, no meu filtro, tá vendo? Passou uma, que era um index.jsp. Aí na segunda é porque já transformou em .html, entendeu? Aí, ó, aqui, ó, o redirecionamento que foi feito pelo controlador. Aí entrou no controlador, porque assim que ele redirecionou na primeira para index.html, o controlador entrou em vigor. Tá vendo esse conteúdo aqui, ó? Ele veio do controlador. Eu reaproveitei o index. Eu não redirecionei o index. Eu reaproveitei o index para colocar conteúdo nele. Em vez de eu redirecionar o index para um outro nome. Não, mas não funciona não. Ah, meu pai. Então olha aí o que está faltando. O filtro ou o controlador seu deve estar com algum bug. Isso aqui é um resumo, né? Obviamente é a forma simplificada do controle que vocês têm, que é bem mais sofisticado, né? Para não funcionar, então aqui, André, apareceu o que? Index.jsp? Não, apareceu 44 não encontrado. Ah, isso é uma coisa que eu venho enfrentando nessa nova versão do IntelliJ. Você vai encontrar ali no target, você pode ver que tem uma pasta chamada target. Uhum. O miserável, ele cria essa porcaria aqui e ele deveria colocar também os arquivos .jsp quando você faz a build. O meu às vezes manda e às vezes não manda os arquivos ali. Eu ainda não vi por quê, eu tenho que ver qual é o rolo do meu aqui. Então, se não tiver ali o index.jsp, André, que ele vai estar assim, target, vai estar o nome lá do seu aplicativo, entendeu? Então, o seu nome que você deu aí. Vai ter lá metainf, webinf, e tem que ter um index.jsp aqui. Se não tiver, você vai ter que colocar aqui. Entendeu? Mas dentro do target tem um monte de pasta, né? Tem uma pasta de classe, Tem. É porque tem é uma o seguinte, pasta eu generate vou tentar, resource. eu vou tentar explicar como é que esse danado funciona. Ele tem um arquivo que é chamado IML, que você vai ver logo embaixo do POM. Tem um POM e tem lá o arquivo que tem o nome do seu aplicativo, .iml. Aí você vai encontrar nesse arquivo como é que o programa funciona. Ele joga esse seu aplicativo que vocês estão desenvolvendo dentro de IDEA Projects. Lá em IDEA Projects, ele executa o Tomcat que você tem,
Só que ele chama o contexto dentro de Dia Projects, que está dentro desse diretório target. Tá? Aí ele tem lá o root dos módulos do web app, que é exatamente o seu web que você enxerga ali no seu aplicativo, entendeu? Tem lá o diretório do Java, do Resources, e aí vem logo em seguida o componente sendo criado e o output, que é onde ele vai trabalhar ali, os módulos e tal. Aí tem todas as bibliotecas que ele vai usar, da onde ele pega, entendeu? Para ele montar o aplicativo e executar ele sem compactar em WAR-file. Você entendeu? É o que ele faz aqui. E esses detalhes, né, dos pormenores, tem uma pasta .idea, que é onde ele coloca lá o workspace, os módulos, compilação. Dentro do meu target ele não tem nada de webinf, index, nada não. Então, o meu, por exemplo, ontem eu estava fazendo um projeto nele para conhecer essa nova versão, e o meu de vez em quando não estava jogando meus arquivos .jcp ali, né? Aí eu falei, porra, por que ele não tá jogando? Eu também não sei, eu tenho que olhar aqui se tem alguma coisa que eu tenho que clicar além do padrão. Teve um que eu fiquei com bronca, fui e apaguei o target. Aí quando eu mandei fazer o build, ele gerou o target correto, entendeu? Não entendi por que ele fez isso. Enfim. Deixa eu ver se eu calasse o primeiro filtro de novo, Edson, ver se eu esqueci alguma coisa lá. Eu acredito que não, gente, porque é bem simples. É que nem eu falei, se ele der erro 404, é porque tá faltando o index ali dentro do target, que ele executa aquele target ali, tá? Ele pega aquela pasta e executa ela. O meu, por exemplo, que eu estava fazendo aqui um exemplo de segurança para passar para vocês, ele coloca lá, né? Idea Project. Eu mandei ele imprimir o caminho para saber onde que ele estava executando para abrir no browser. Aí eu vi ali o caminho que o safado usa. No browser ele coloca um detalhezinho diferente, né? Ele coloca underline war, underline exploded, né? Por exemplo, né? Mas internamente ele está executando lá um aplicativo que está dentro do target. Então, mas aí ele não tá dentro do target. Como é que eu adiciono ele? É só copia e colo lá? O seu index, copia e cola. Então, dentro do aplicativo, né? Você tem lá no target, tem o nome do seu aplicativo aí que você criou, do seu projeto, não tem? É ali mesmo que você já cola. Dentro do target não tem o nome do meu aplicativo. Tem Meu as não, classes. meu também não. O meu tem uma pasta classes que tem os meus Então, diretórios e vê as se classes. aparece quando você clica com direito e faz um build ou rebuild. Ou então, é o seguinte, ó, se ele não estiver rodando aqui no target, dá uma olhada se ele está no alt. Apesar que no alt ele estaria assim também, né? Tem um alt aí, não tem? Tem lá artefatos, aí tem um nome lá, underline war exploded. É porque ele funciona da seguinte maneira, pelo que eu vi aqui no que eu estava testando, né? Ele pega o que está no target e joga ali no underline, exploded e tudo mais. Então ele faz uma cópia ali, entendeu? Vê se ele aparece no Alt, Artifacts e tem ali escrito. Eu ainda não sei por que isso, eu não tive tempo de investigar, mas depois eu vou investigar e vou descobrir qual o rolo dele. Eu falei, No eu meu tava não é no olhando. target que tem o webinf, ele tem uma pastinha web. Aqui aí tem o webinf, mas no target não tem. Mas tem essa pasta Alt, pelo menos? Não sei. Não, a pasta classes e a pasta generate resource. Source, né? Quer ver? Eu vou mostrar Sei lá. um print do meu aqui pra você ver.
E pra rodar no Tomcat também, ele tá dando uma mensagem de erro aqui que tá falando que o Tomcat EE é required. Tomcat EE. Ele é cheio de esse danado aqui. É, precisa aprender esses negócios, tem certas coisas que eu não. É da IDE mesmo, a característica dela. Mas você vai ver que tem lá o Alt. É porque assim, é claro, obviamente eu imagino que vocês tenham indo lá em cima, né? Em Edit Configuration, lá em Configuration, lá no canto superior direito, né? Acredito que vocês tenham feito isso, óbvio. Tenham clicado no sinal de mais, selecionado lá o Tomcat, eu acredito que vocês tenham feito todo esse trabalho, né? É, o meu E Tomcat também já tem veio sozinho já. o meu, cada projeto que eu faço, ele não vem, não. Não, eu Eu tenho também. que ir lá, eu tenho que ir lá e adicionar. Aí local, papapá, e selecionar e tudo mais. Entendeu? O meu já Aí, veio. aí quando eu adiciono o artefato, né? Que é esse exploded que ele faz aí, aí Aham. aparece para mim no alt aqui, entendeu? E no target aqui também. E ele executa o que está dentro do target. Aí como é que eu, eu investiguei isso? Quando eu estava fazendo aqui no meu, né, o exemplo que eu estava escrevendo no Eclipse, aí eu olhei aqui e mandei ele executar para mim o Real Path, né? O que ele está rodando de Real Path? Aí aparece aí para mim, ó. Tá lá, usa IDEA Project, segurança com target, entendeu? Eu falei, olha só, ele usa o que está dentro do meu projeto no diretório target. Se vocês quiserem ver o de vocês, é só colocar aqui no controlador, aí vocês têm uma ideia, ó. Só colocar aqui, ó, não, esse aqui não tá no... Esse aqui seria... Sablet context.get real path. Só colocar isso aqui, ó, que quando vocês executarem, ele vai mostrar para vocês aí o caminho real, entendeu? Onde ele está colocando. Aí vocês vão ver. Eu tive vários problemas no dia. Eu estou usando aquele exemplo lá com o XML, né? Aí eu peguei o do Eclipse, joguei em um, tive dificuldades, rodou. Aí nesse segundo, fui usar o mesmo exemplo, copiei, pronto. Ele já não trouxe. Aliás, ele não trouxe, não. Ele não jogava no Warfile, ou melhor, no Warfile Exploded dele, né? A biblioteca do Jaxb. Miséria. Aí eu fiquei muito pé da vida com ele ontem. Porra, fez eu perder, sei lá, umas 2 horas. Aí eu colocava outra versão, nada. Outra versão, nada. Aí quando eu voltei numa versão anterior, aí ele aceitou. Não sei por que ele colocou. Aí eu falei, sacanagem. Ele não estava gerando direitinho. Eu tenho que ver por que quando eu faço o build, ele não está gerando direitinho como deveria. Que o certo, qual que é o certo? Acontece igual acontece aqui no Eclipse. Vocês têm esse target, ó. Ele em si é quem controla tudo. Então, quando você faz um build, ele tem que fazer um clean aqui, né? Limpar e aí reconstruir. Agora aqui eu não tenho essa opção no IntelliJ, entendeu? Pelo menos eu não vi aqui. Eu tenho que fazer um clean e aí então um build. Então eu acredito que esse rebuild que aparece deva fazer isso nos bastidores. Mas o meu não, eu vi que ele não está alterando o meu target. Então deve ser outra situação que eu ainda não descobri aqui. Que não está trabalhando efetivamente correto com o Maven, como deveria. Eu tenho que ver qual que é a razão dessa bagaça toda aqui.
Mas isso eu vou fazer com calma, talvez só amanhã. Então quando vocês executar, vocês colocar aquele get real path aqui, ó, vocês vão conseguir enxergar o caminho. Dá uma olhada no caminho de vocês, está aparecendo o target igual o meu. Vai que tá aparecendo outro aí que eu não sei. Aqui no meu, dentro do ponto idea, tem lá artifacts. Vocês encontram lá o nome do aplicativo, underline war exploded. Aí tem o output path, que é o local onde ele faz a execução. Aí tem lá project dir target. Aí é aqui que ele configura. Ou seja, ele chama o Tomcat e cria um contexto no Tomcat que a gente tem instalado, jogando a saída ali no meu aqui para o diretório target. Só que ele fez automático isso. Né? Não, ele não vai funcionar agora, não. Tem que mexer depois. Né? Ele não tá funcionando com o Tomcat normal, ele quer o tal de Tomcat EE, que diz que é mais leve que o Tomcat Server normal. Não entendi porque ele tá querendo Tomcat aí. É que você disse que o seu já veio configurado? O Tomcat já aparece aqui, é só você apontar a configuração, o artefact dele lá, né? Ele tá aqui já com o artefact, mas aí ele aparece um erro, ele fala que requer um tom E, não um tom normal, não um Tomcat normal. Por causa do tipo de arquivo, é algum detalhe que ele tá... Não, então faz o seguinte, você não tentou em Edit Configuration remover e recriar? Eu acho que é por causa do tipo que ele tá querendo fazer o deployment, que ele tá falando. Mas depois ele não pode estar querendo fazer o tom EE, tecnicamente, aceitaria Enterprise Java Beans. Só que não é Enterprise Java Beans, é um WAR file. Entendeu? Você não está rodando nem JAR e nem EAR. É o WAR. Então, o que ele tá querendo fazer é justamente fazer isso. Ele tá falando ali. Então, olha lá no seu POM. O seu POM não tem nenhuma referência a EAR nem nada, não, né? Não sei, eu vou olhar, porque... Que eu saiba, Não tem não, né? lógica isso, então. Mas eu acho que quando você então criou o projeto, alguma coisa deve ter criado de errado aqui. Porque olha só, quando você vai criar um projeto, deixa eu abrir um novo aqui. Quando você vai criar um projeto, se você selecionar Java Enterprise, aí ele vai querer mesmo usar o EAR. Tem que selecionar a opção Java, que aí você seleciona em Java e Web Application. Se você usar Java Enterprise e depois selecionar Web Application, aí ele vai trabalhar como se você estivesse trabalhando com o Enterprise mesmo, querendo criar um EAR. Deve ter sido isso. Entendeu? Que eu fiz. Então, agora,
Como é que converte ele, né? Deixa eu ver se há essa possibilidade. Vai lá em... Eu não sei se Mas é mais abre fácil eu abrir framework, como um Java normal e criar copiar e e copiar colar. essa classe. Pode ser também. Que Enterprise Java Beans o EAR, ele é um conjunto de um WAR file dentro dele e de um jar. O jar é o Enterprise Java Beans, que ele exporta como .jar. E o WAR é o aplicativo web. Então ele junta os dois em um outro pacote, né, um terceiro pacote, que é o que engloba os dois, né, tanto a compactação jar como a compactação WAR, e chama de EAR. Então quer dizer que é uma compactação com mais duas dentro. Só que quando a gente trabalha com Spring, hoje em dia eu não vejo a necessidade da pessoa aprender um Enterprise Java Beans. Só se realmente o cara quiser trabalhar com Enterprise Java Beans. Eu até achei numa certa época que o Enterprise Java Beans ia derrubar o Spring, mas os caras foram persistentes e brilhantes e superaram tudo. Eles se tornaram o padrão em cima do padrão. O que é muito bom. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com Java, tinha o Struts e logo em seguida começou a aparecer outros frameworks, né? Em 2006, 2007, um desenvolvedor Java, web, ele tinha que saber uma porrada de framework, tinha que saber Struts, Struts 2, tinha que saber Java Server Faces. O Spring estava começando, mas a gente tinha que trabalhar com Spring no padrão, no modo geral. O Spring MVC quase não era usado. Tinha também alguns outros frameworks menores, mas enfim, a gente tinha que saber vários. Hoje não, hoje o mercado está mais direto num framework, então minimizou esse problema. Eu criei como Java e adicionei, tem que adicionar ali. Ele nem aparece essa pasta. Bom, foi por o Tomcat. A pasta target, né? O meu aparece em ambos, só que enquanto que um projeto que eu tinha criado ele faz automaticamente todas as mudanças e já joga no target, esse outro que eu criei ontem já não está fazendo isso. Eu não sei se isso é um bug e tudo. Então, se eu não descobrir o que é muito fácil. Eu vou mandar um e-mail lá para os caras me respondem. Afinal de contas, essa porcaria é paga. E é para isso que serve o suporte, né, André? Tá Não tô pagando. perguntando, não tô perguntando do meu aplicativo, tô perguntando dessa bosta aqui, entendeu? Quando eu adicionei o Tomcat, mandei rodar, aí ele criou uma pasta alt com os arquivos dentro, com webinf, index, tudo. Isso. Que tem lá um The Line Exploded. Isso. E daí deve ter também um target aí que também tem ali. Ele cria essas duas pastas. O target ele não criou, mas o alt ele criou direto na raiz Criou. do aplicativo. Bom, funcionou pelo menos. Eu preciso copiar as classes aqui, show. Tá. Só para ter certeza, né? O meu aqui, o outro exemplo que eu tinha feito foi assim: ele não queria fazer de jeito nenhum a saída como eu gostaria. O que eu fiz? Eu fui lá, paguei o target, aí ele começou a funcionar perfeito, filha da mãe. O alt dele, do meu, de uma certa forma, eu não sei porquê, desapareceu. E aí ele passou a usar só o target mesmo como padrão. Eu não entendi bem o que ele fez aqui, mas depois eu vou dar uma estudada na situação. Para não ter que passar esse perrengue que eu passei de ter que editar o outro aqui, que nem eu editei. De uma certa forma eu vou descobrir.
Se eu não descobrir, eu vou perguntar para os caras e acabou. Depende do meu nível de preguiça. O seu já rodou aí, André? Funcionou? Então, eu criei um novo aqui. Hum. É que eu já vou testar aqui rapidão. Esse filho da puta tá me tirando, eu fico pistola com essas coisas, cara. É coisa simples e não funciona, cara. Puta que pariu. Coisa simples, né? Se você gerar um Warfire e jogar dentro do Tomcat, funciona. Isso que é pior. Tipo, meu, não acredito, cara. Me sinto burro nessas horas, cara, porque. Não, não tem nada a ver, né? É a ferramenta mesmo. Essa ferramenta aqui, ela tá meio enjoadinha. Ai, e coloca muito arquivo, tem muito XML dele aí de Agora foi, rodou. configuração. Ah, cacete. Deixa eu fechar outra porta aqui. Ai, ai, ele não criou a pasta, a Target. outra pasta target. Ah, não, agora depois que ele rodou, ele criou o target também. Então, aí Apareceu lá o embaixo. target é uma cópia do Artifacts lá que você tinha visto, do Alt. Então, no target tem classes e uma outra pasta generate for source, mas fora do target ele criou aquela pasta alt que você falou. Aí dentro Sim. dela tem o artifacts, tem o metainf, o webinf, tem tudo. Então, o meu aqui tá tão bugado que assim, ele não atualiza o Alt de jeito nenhum, nem eu mandando fazer rebuild nem nada. Aí eu sou obrigado a copiar na mão, esse aqui, né? O outro que eu Ah, tinha testado, uma coisa que ele eu estava vi rodando que redondo. as configurações aí que resolvem os bugs dele é que você tem que ir lá em preferências do IntelliJ. Toda vez que é um projeto novo, eu tenho que fazer isso. Eu vou lá em Java Compiler e eu mudo o Java Compiler do projeto, igual fazia no Eclipse. Ele vem com a versão 1.2, eu ponho lá a versão Java 12 e aí ele já resolve várias coisas. Não, o meu já vem com a versão 12 sempre. Já é o padrão dele. É só nessa Não. parte de quando eu converto o projeto dele para Maven que ele não tá trabalhando correto. Ele tá do jeito que ele acha que tem que ser, entendeu? Uhum. Ele fala, eu quero desse jeito, você quer bem, se não quer bem. Aí você vai lá e no outro que eu tinha feito, eu fiz umas mudanças, né? Que eu falei, apaguei o diretório e tudo. Aí ele passou a rodar certo. Agora nesse outro aqui eu não quis apagar para mim ver o que ele estava dando de problema para daí então arrumar. E aí que é o meu problema, descobrir esses pequenos detalhes. Eu não entendi bem agora como esse filtro eu aplico ele no aplicativo lá, porque lá. Não, se você quiser aplicar lá, Ah, o seu index lá, por exemplo, é um uhum, redirecionamento. Você planejou ele desse jeito. Você sim, planejou para que ele redirecionasse para uma certa ponto HTML que eu não sei qual que é o que você tem. certo. Entendeu? Esse ponto HTML inicial seu, que é a página do seu aplicativo, ele, em vez de ser essa página específica, que eu não sei qual o nome que você deu, eu tô falando tudo. Entendeu? Sim, é o homepage meu, né? Você tem lá um homepage.jsp. Pronto. Uhum, Em vez de você ter esse conteúdo no homepage.jsp, você teria esse conteúdo no index.jsp. Então você não teria o homepage.jsp. Entendeu? Você teria tudo já no index. Você não precisaria fazer, se você quisesse fazer desse jeito, você não precisaria fazer um redirecionamento através da JSP. Você teria o controle sendo efetuado e efetivado pelo filtro, que faria o redirecionamento mais do que uma vez, chamando o index, que estaria todo o conteúdo, né, que existe do seu home page.jsp. Não que você precise fazer isso, não. Isso aí foi só um exemplo que eu pensei em criar
quando você teve aquela dificuldade, eu falei assim, eu não ensinei filtro, então eu não posso falar para ele, faz isso com filtro que você já resolve o problema na hora. Né? Então, Não, só para não, mostrar uma utilidade, uma possibilidade, uma mas das lá, possibilidades. lá eu chamo o index só para direcionar para uma classe que vai carregar os dados do banco de dados antes de abrir a home, né? Isso, exatamente. Aqui eu teria que definir essa classe para ele chamar. Não. Se você for seguir a regra do outro lá, você teria uma classe anotada. Quer atender para mim? Apesar que tá dessa droga aqui. Mas deixa eu ver quem é, só um minutinho. Tranquilo. Não foi, André? Foda, hein? Não vai, cara. Ele não tá conseguindo nem fazer o deploy correto, cara. E meu não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum. Ele, ó, lá no Alt, ele coloca o index, tudo, cara. Só que ele não tá fazendo o deploy correto, cara. Na hora que você roda o Tomcat, ele não tá indo? Quando eu rolo aqui, eu vou dar até um print screen pra vocês. Ele não tá concluindo o deploy. Nossa, cara, me sinto burro com isso, cara. Porque, meu, não vai coisa assim. Você tem que ficar apanhando. É detalhe, né? Deixa eu ver aqui. Oh, puta, se bem que... Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, o seu tem o target, tem o alt, tem tudo web. Tudo, mas ele não tá indo, cara. Ele não tá concluindo o deploy. Você vê que ele fica laranjinha lá, né, no Aham. deploy. É que ele não fez o deploy correto. O seu Tomcat não tá rodando em outro Não, aplicativo? não, senão ele dava erro de ports. Eu já tô ligeiro já. Aham. Ele mostrava. Tá tudo parado, cara. Até pro meu sistema que eu tô fazendo, eu demorei pra acertar, cara. Nossa, putz. Pô, faz o que eu falei, dá uma olhada lá Voltei. no IntelliJ, lá nas preferências, e É, digita, e procura lá compiler. compre- É, compiler, né? Que ele. tô lá no Aí, compiler. aí tem Java compiler, não tem? Java. Tem Java Compiler. Vê nele lá, tem o nome do seu aplicativo, quando você clica nele, tem o nome do seu aplicativo. Lá na frente tem o target by code, tem o Tem número lá. Qual que tá o número? 12. Ah, já tá certo, né? É que eu acho que Vai o seu entender. acontece isso daí porque deve ter mais do que uma JVM, não tem não? Não, eu já desliguei tudo, cara. Não Não, tem Não, nada. não, tô eu não falando tenho não. do Ezra, do Não, no Ezra. meu não tem não. Não, porque no Mac eu instalei só uma só, né? Só 12 só. Aproveitando que você falou de Mac, fugindo da aula. Sabe aquele problema que você falou que o mouse e o Wi-Fi lá tava pulando? É, Então, é que se você usa o Wi-Fi 2.4, ele dá esse problema. Eu tava com esse problema ontem, cara. interfere no Bluetooth do. Interfere no Bluetooth. Daí você coloca o 5.0 lá e ele funciona. Ele entrou no meu 2.4 sem eu saber, cara, e ficava pulando, cara. Eu não conseguia mexer ontem. Aí eu fui lá no fórum e achei. Só a título de informação. Mas, tipo assim, se eu tenho que estar usando o Wi-Fi 2.4. Não, tenho que estar conectado no Mac no Wi-Fi 5.0. Não, o Aí, meu Wi-Fi do Mac tá até 5G. desligado. Tá o até desligado, porque eu conecto ele no cabo, via cabo. entendi. O meu era isso, cara, e parou, cara. Nossa, nem acreditei que era isso. Porque eu nunca tive esse problema que vocês estão dizendo aí. O mouse que vocês usam não é o mouse da Apple? É por isso que tem O esse meu. erro? Não, o meu é o mouse da Apple, o teclado da Apple. Só que no 2.4 ele desconecta a cada 5 segundos, cara.
Aí eu fui lá no fórum da Apple e achei isso daí, entendeu? Ah, ele perde a conexão. Ele perde a conexão. Ele é rápido, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, entendeu? Ah, se você procurar, eu procurei nos fóruns aí o mouse da Apple dá mais problema ainda do que os Daí, externos. Não, eu nunca tive problema nem com mouse e nem com trackpad. Nunca. Nunca mesmo. Tanto é que isso é inédito para mim. Agora, eu não sei se é porque tanto o meu mouse como o meu trackpad são dos antigos. É o branco e o trackpad daquele de pilhona. Não é os novos, que é de bateria e tal, que é toda frescura miserável, entendeu? É o pós-mortem do Steve Jobs. Porque tudo que veio depois da morte do Steve Jobs parece que ficou uma porcaria. Não, mas você tem razão, cara, porque eu tenho aquele branquinho, aquele nunca deu problema. Aí você me comprou esse lá nos Estados Unidos ou no Paraguai, não lembro, ou o pretinho. E esse dá problema, cara. Mas aí eu coloquei lá no 5G lá, daí parou, cara. Nossa, ainda bem. Bom, vou voltar pro meu erro aqui, que eu não sei porque não tá indo, cara. Tá tudo direito. E não vai. Mistérios da vida. E daquele mesmo erro lá que ele não consegue conectar na porta 127.0.0.1. Não sei. Não sei de verdade. Então, Edson, tá aí? Tô aqui. Voltando aqui lá, eu não consegui entender esse conceito desse filtro ainda, porque lá no meu aplicativo eu tenho o Index que faz redirecionamento. Nesse caso aqui, eu não precisaria mais do Index, ele vai apontar direto para minha home. Se você quiser, sim. Se você quiser, no chamado do index, você Uhum. mandaria redirecionar, se você quisesse, para alguma coisa, .html, sei lá, home.html. Você podia Ah, fazer isso assim também. mas como eu preciso que ele chame primeira classe lá, então eu teria que pôr aí para ele chamar a Não, não, classe. não. Então, é exato. Por que o controle tem que ser chamado? Porque ele tem esse pattern aqui, entendeu? Então ele é o centro de tudo. Como é que você chama ele? Quando você coloca alguma coisa .html. Então, se Sim. você quiser redirecionar para o seu home, você faria assim: send redirect home.html. Ele passaria no controller, aí no controller home.html é o seu homepage.jcp, entendeu? É o mesmo esquema que você faz, só que em vez de você colocar o redirecionamento no index.jcp, o index.jcp seria apenas uma página que estaria ali para fazer um redirecionamento, entendeu? Através do filtro. Esse é um exemplo. Outra forma de você contornar a situação seria o seu home page.jcp, em vez de existir ele não existiria mais. Um exemplo. Uhum. E o conteúdo dele passaria a existir dentro do seu index.jcp. Você entendeu? Ele passaria a estar aqui, o index.jcp. O home morreria. Então, toda a lógica que você jogaria no home, você jogaria para o index JCP. Eu não sei como é que tá porque como é que é feito os nossos controles? Eles são feitos assim, ó, através do pattern command, né? Aqui eu estou jogando tudo só no front controller. Isso aqui é um front controller. É um front Uhum. controller simples, mas é um front controller. Só que quando eu ensinei para vocês, o André até viu esse conceito explicado passo a passo, bem para ele entender. Então, além do front controller, eu adicionei o command, que é esse daqui, ó, são os commands. Então, o seu home page JCP, a sua primeira página, deve ter um command aqui, não tem um command? Deve ter. Tem o command. Com certeza tem, né? Hum. Então, eu teria por exemplo, aqui, se eu fosse jogar a mesma situação do meu aqui,
eu criaria aqui um controllers home, por exemplo. E chamaria aqui, por exemplo, de index, ou então até mesmo de home, eu acho que eu prefiro de home. O nome da classe é indiferente. Porém, a característica dele, vou pegar daqui desse, pegar esse tal, process, só para não ter que digitar, que eu tô com uma preguiça do download. Aqui é o home. Index. Aqui. Entendeu? Sim. Eu posso também ir lá pôr, que nem era o listar, põe listar mesmo lá, né? E usa o listar, né? Pode. É indiferente, Esdras. Na verdade, assim, Aham. o que é o home? O home é a sua página inicial. É aquela sua página principal. Aqui, a minha, entendeu? Eu fiz um exemplo simples, óbvio, simplificado daquele do exemplo que a gente desenvolve aqui, ó. Aqui, ó, o resource aqui, tá vendo aqui, ó? Vamos dizer que trouxesse tudo do banco de dados. Um exemplo, né, do meu home. Trouxesse tudo do banco de dados, mas o meu aqui eu não tenho. Então aqui eu teria o quê? Um index, entendeu? O que me permitiria executar esse index como ponto HTML. Entendeu? Aqui, ó. O meu index aqui, ele poderia ser, em vez de ser essa tranqueira aqui, ó, visualizar produtos e tudo, poderia ser meu listar produtos, por exemplo, aqui na cara inicial, entendeu? Ou então a interface que vocês fizerem, enfim, não importa, é o meu index. O meu index teria o meu. Vamos dizer que esse index fosse o mesmo conteúdo de listar. Eu pegaria o conteúdo de listar aqui, todos os produtos, entendeu? E colaria aqui. Você entendeu? Então ele seria a minha página principal, seria meu index. Mas ele só vai funcionar se em vez de ser index.jsp, seja index.html, ou seja, ele passar pelo meu command. Então é aí que eu boto o filtro. O filtro ia fazer isso para mim. Ele ia pegar o index.jsp, redirecionar com o nome de index.html, o que me passaria pelo controller, jogaria aqui nesse pedaço e geraria o conteúdo para exibir para mim, entendeu? Não sei se estou conseguindo ser claro. Não, mas é que o que eu não tô entendendo é assim, você tá fazendo tudo tá diferente do que eu tenho aqui no controlador, porque ele é Não, um. mas é porque aqui, só para você entender, eu resumi esse controlador que eu fiz aqui, ele é uma forma simplificada do controlador criado. Não, mas é o que eu tô querendo te dizer assim, você tá de uma maneira diferente chamando o index. Eu não quero Sim. chamar o index, eu queria chamar a classe lista produtos, que é ela que Não, mas carrega aí, antes de mas carregar a aí, homepage, né? Eu não então quero. quando você chamasse o index, você coloca aqui um outro nome que você quer. Aqui, ó. Sim. Aí o Quando, nome carre... é você. Quando carregar o aplicativo, ele, por padrão, vai buscar index. Aí ele vai ver que na Isso, verdade, o nome é index, ele vai redirecionar para isso, a classe. isso, Ah, isso sim. isso. Aí você coloca aqui, não sei como é que tá o seu. Se eu tiver home.html, Não, então não. precisa. Aí é o listar produtos lá, que é o ponto Java, né? Que é o. Entendeu? Não. Na verdade, você aqui, você não vai colocar listar nada de Java. Aqui você tem que colocar Não, a sim, não, chamada não. em HTML. Sim, sim. Mas a chamada é listar.html, vai. Então seria Né? listar.html. Pronto. Aí Essa é ele a vai sua chamar a página classe, principal. né? Isso, entra na classe. Depois Isso, ela vai redirecionar para o home, né? exatamente. O único papel desse filtro aqui é redirecionar para esse nome. Quando ele redireciona para esse nome, ele já cai dentro do controle que faz todo o resto. Então você não Eu precisa. elimino aquele index JSP que eu tinha só para É, redirecionar, né? exatamente. Não haveria necessidade dele ter conteúdo. É essa a ideia. Não precisava ter conteúdo. Ele poderia ser um arquivo em branco. Sim, sim. Pelo fato dele ser chamado automaticamente pelo, pelo container, né, pelo Tomcat,
já dispararia todas essas situações aqui, entendeu? Só pelo fato de ser chamado automaticamente. Mas de qualquer forma, aquele index com redirecionamento, ele tá fazendo Tá perfeito. Tá redirecionando. Exatamente, ele está fazendo isso. Isso aqui é só um exemplo de como o filtro trabalha. Não é que você precisa aplicar tudo que eu ensino lá. É só Legal. um exemplo. Só um exemplo. Não, bom entender o conceito, né? Vai que amanhã Sim. depois quer usar para alguma coisa. Isso, exatamente. O conceito disso daqui é para vocês trabalhar no administrador. Vocês vão criar o administrador. Por enquanto, vocês devem estar misturando tudo. O cadastrar com as páginas do usuário. Porque qual é a relação? Quando o usuário entra no seu aplicativo, ele não está logado ainda. Tá? Então quer dizer que ele não tem um login e senha. Ele consegue visualizar os produtos que você está vendendo, por exemplo, não consegue? Ele consegue navegar nas categorias consegue. Então quer dizer que, tecnicamente, ele consegue visualizar as informações em modo de select, né? Digamos assim. Agora, quando se trata de atualizar, excluir ou cadastrar, ele não tem acesso porque ele é um usuário, isso é um acesso administrativo. Então, quer dizer que vocês, tecnicamente, têm que criar uma pasta aqui em Web App, por exemplo, né? Web App, eu criaria uma pasta chamada admin. E dentro dessa pasta admin, eu colocaria os arquivos que são .jcp referentes a cadastrar, atualizar e excluir, em vez de ser tudo no mesmo lugar. Aqui no Web App, que é a raiz do aplicativo, você só coloca as páginas que são de visualização. Então eu tenho ali, vou visualizar, vou navegar, entendeu? Tudo que é visualização ficaria aqui. E no admin ficam as páginas que são destinadas a cadastrar, excluir. Também teria de visualizar, mas visualizar um pouco diferente, que você consegue fazer a exclusão, a atualização por ele. Então, enfim. Então vocês têm uma pasta específica. Nessa pasta específica, para que não seja qualquer um que entre lá, vocês têm que passar por um login e senha. Então, além dos arquivos JCP padrão, teria um de login e senha. Entendeu? Criaria um de login e senha aqui, que pode ser até um index aqui dentro mesmo. Não tem importância. Entendeu? Ou então chamar de login. Ou Tranquilo. logar. Entendeu? Colocaria aqui. Qual que seria a relação dele? Aqui eu teria um formulário de usuário e senha para que o meu filtro chamasse ele quando eu entrasse em barra de mim. Entendeu? O filtro ia chegar e falar assim, opa, chegou aqui no barra de mim, opa, vem cá. Se for, entendeu, barra de mim, então ele vai já fazer um redirecionamento para logar.html. Não precisa nem disso aqui, né, na verdade. Não precisa nem disso aqui. Isso aqui, na verdade, aqui o que eu colocaria aqui? Eu colocaria aqui uma validação de session. Porque vocês criam session, né? Você já fez isso no seu, você sabe. Você Sim. cria session. Para poder você conseguir dizer que você está logado. Então aqui eu teria a validação de session. Se a session não for criada, redirecione para logar.html. Caso contrário, aí você mantém essa opção aqui. O que é o do filter aqui? Esse chain. Esse chain que vocês estão vendo aqui, ó, filter chain, é a próxima resposta. Qual que seria a próxima resposta? É para ele continuar na operação normal do aplicativo. Então, quando você entra no admin, a ideia inicial dele, tá, é que chamasse o index, por exemplo. Vou colocar aqui um outro arquivo. Então, quando você vai entrar no admin, digamos que ele tenha que chamar o index, né? Esse index teria lá o conteúdo já de todos os seus, por exemplo, seus produtos listados, igual você fez lá, que eu vi o seu, né, de cadastro e tudo mais. Tá? Só que, por causa do filtro, se a sessão não foi criada, ele vai me redirecionar para logar. Entendeu? Então, em vez de eu visualizar o conteúdo que eu queria, ele vai me jogar em logar para mim primeiro logar,
só então eu conseguiria operar normalmente na parte administrativa. Beleza. Entendeu? Mas eu vou dar uns outros exemplos aqui, até para que vocês conheçam bem a relação de filtros, aí depois vocês decidem o que vocês querem fazer, porque eu vou dar isso aqui como exercício, que isso aqui, tecnicamente, é uma forma de você trabalhar com segurança, só que você está personalizando a sua própria segurança, tá? Depois eu vou apresentar para vocês, amanhã, segurança mesmo relacionada a Java EE, que é padronizado, que existe dentro dele. Ah, Edson, mas qual que é melhor? Depende. Tem aplicativo que você pode querer personalizar, porque você está criando ele manualmente, que nem o caso aqui. Você quer personalizar o fluxo, você quer personalizar como é que fala? A permissão. E às vezes você não acha essa flexibilidade como você gostaria no padronizado, entendeu? Porque o padronizado ele tem de repente uma certa limitação. Você pode falar, não gostei desse jeito de trabalhar. Então quer dizer que vocês sabendo a gama de opções, vocês decidem aquela que vocês acham melhor para o que vocês estão desenvolvendo. Todas elas são válidas, desde que vocês entendam simplesmente que é necessário ter segurança. Óbvio. Tá? Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês de cadeia de filtro. Só um exemplo de cadeia de filtro, só para vocês entenderem quando eu posso trabalhar com mais de um filtro. Tá? Um exemplo bem simples que eu vou fazer aqui, para não estender essa aula demais, que o Wesley já está até com sono. Ontem foi puxado o negócio no trampo. Vou criar um filtro aqui. Tem um moleque que levanta às 5h30 da manhã pra ir pra escola, eu acabo levantando junto, então. Ah, é? Fico sentado e acaba dando um pouco de sono, né? Mas tô de boa, tranquilo. Solzinho anima. Se tivesse aquele frio desgraçado lá pra ficar enrolado no cobertor, aí é a desgraça. Ninguém merece. Esse meu primeiro filtro, que como eu já tenho um primeiro filtro ali, eu vou chamar esse aqui de filtros encadeados. Na verdade, eu deveria fazer até um novo para ficar mais fácil. Mas eu já tô com medo até do projeto de vocês bugar aí. Ok. Tá. A ideia aqui é a seguinte: eu vou criar uma cadeia de filtros onde ele vai ter uma ordem de chamada para cada filtro, que é só para vocês terem uma ideia de como funciona o Spring Security. Ele é uma cadeia de filtros. Então esse aqui é um exemplo para que quando eu for falar sobre o Spring Security vocês entendam, né, o que está se passando por trás. Entrada no primeiro filtro, tal. Na verdade, eu já tenho esse primeiro filtro, vai ser uma belezura isso aqui. Eu vou ter que desativar ele aqui, se eu quiser trabalhar com ele. Deixa eu... Vou deixar assim para poder ele me atrapalhar, tá? Eu mudo de vocês aí também o padrão, só para não atrapalhar vocês, porque eu quero fazer um sistema encadeado e eu vou passar a chamar esse em primeiro lugar. É só para reaproveitar o mesmo projeto, tá? Se não, o certo era eu fazer um novo projeto onde eu teria um filtro chamado primeiro filtro, um filtro chamado segundo filtro, por aí vai, que fica mais, digamos, mais didático.
Tá? Para não dar problema aqui, eu vou. Esse aqui vai ser meu primeiro filtro. Para não ter problema, eu vou fazer isso. Eu vou copiar esse filtro. Vou copiar ele. O que muda de um para o outro vai ser apenas o texto. Tá? Então o outro vai ser o segundo e o terceiro. Eu vou colocar no máximo 3 aqui para não ter que colocar um monte. Vou chamar esse aqui de segundo filtro. E vou colar aqui um terceiro. O que muda, que não falei, é só o texto aqui que vai ser diferente. Para encadear um no outro, entendeu? Pronto. Isso aqui já faz ele. Eu tenho 3 filtros. Inicialmente é o que eu tenho. Só 3 filtros. Para mim operar esses 3 filtros, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um servletzinho que vai disparar eles aí para mim. Uhum. A chamada deles. Então eu vou criar aqui. É tudo bem simples para vocês não terem dor de cabeça. Vou chamar de primeiro servlet. Já vou dar um finish aqui, daí só para alterar os detalhes. É aqui no meu do get, vou apenas colocar aqui um texto chamado primeiro servlet. Aqui eu vou colocar uma saída no. Vai ver que é tudo simplesinho. Só texto mesmo, para não esquentar muito a cabeça. E os outros vão ser, os outros servlets eu vou copiar. Começa bem, Edna, bom dia. Pois não. Oi, pois não, pode falar. Ele não está, eu vou pedir pro... Não foram tirar a máquina do senhor ainda? É. Não, eu vou pedir para ele ligar pro senhor nesse número, pode ser? O senhor tá aí agora? É. Pronto. São todos iguais, a diferença só mesmo é Trazer texto. aonde? Aí aqui também, claro, o nome do Ou servlet. mais que dia que o senhor vai vir? O nome do servlet também muda. Pode? Pode ser. Isso. Se o senhor quiser, eu vou ligar para o representante, ele já liga para o senhor dar uma passadinha aí já agora. Ah, deixa eu dar uma olhada Tá no bom? seu. Eu vou só falar para ele entrar em contato. Ele vai entrar em contato com o senhor, já liga já, tá bom? O que é, André? Deixa eu dar uma olhada no seu index. Tá Agora bom. me funcionou aqui. Eu fiz Qual? no o index lá, só que ele não puxou o conteúdo. Ah, do primeiro lá? Do primeiro.
Ah, peraí. Tá igual. É que o meu não puxou o conteúdo, cara, mas eu fiz no Eclipse, agora ele funcionou. Aí não puxar o conteúdo significa que você no set attribute aqui faltou a palavra conteúdo e faltou o conteúdo então. Não, mas ele tá aí. Para ele puxar tem que estar isso aqui. E o seu index não esquece que tem que ter o S from antes. Sim, sim. Não, Quando ele chama a primeira vez, ele chama lá como .jsp, ele redireciona para .html, que entra no controlador e o controlador faz a execução, como já esperado. Né? Isso aqui é uma cadeia. Tá? O que é uma cadeia de filtros? Uma cadeia de filtros é quando vocês determinam uma ordem de leitura de cada filtro. Qual é a razão de ser feito isso? Separação de lógica no código. Você pode ter o primeiro filtro, que aqui eu chamei de filtros encadeados, no qual teria informações implementadas relacionadas à página no geral. Qual informação geral eu encaixaria no aplicativo que vocês estão fazendo? Leitura do carrinho de compras, por exemplo. Leitura de cookies que estão na máquina do usuário, por exemplo. Para que serve cookies mesmo, André? Guardar informações de login, de o que o cara tá mexendo, do que o cara Do que comprou. o cara visualizou. Exatamente. Então, quando a gente trabalha em filtros encadeados, a ideia é a seguinte. No meu filtro inicial, eu poderia estar lendo cookies para apresentar na minha página inicial os produtos mais visualizados pelo cliente ou produtos que fossem similares àquele que ele navegou da última vez. Então eu vi que ele clicou na categoria lá de eletrônicos e ele gosta de visualizar eletrônicos. Ótimo. Então o primeiro filtro leria o cookie e diria que ele ficou mais tempo, por exemplo, dentro de eletrônicos ou navegou em eletrônicos, enfim. Eu faço um cookie programado, obviamente, para colocar aquilo que eu quero. Você entra no Submarino, você vê lá, eu, por exemplo, vejo muita coisa de informática, aí aparece lá coisas de informática, aparece coisa de jogo, sempre em destaque para mim. O que ele fez? Ele pegou o cookie, leu as coisas que eu navego, fez uma busca quando eu entro pela segunda vez, né? O filtro chama essa busca e monta a homepage de acordo com o meu perfil. Entendeu a complexidade da brincadeira? Eu já vi com essas boiou geral ali. Bicho. Porra, como o negócio é complicado. Então, é simples assim. Ele lê o cookie e chamaria lá no controller a montagem necessária para ele gerar a interface inicial. Enfim, não é difícil como tu parece. Às vezes explicando é mais complicado. Para que eu teria, por exemplo, um segundo filtro? No segundo filtro, já teria uma informação determinada se eu estou logado ou não. Então, o primeiro filtro é uma situação geral, entendeu? Que se atribui a qualquer usuário. E o segundo filtro na cadeia seria, por exemplo, se eu estou logado e se eu tenho algum produto no meu carrinho de compras, né, que ficou lá guardado no meu carrinho de compras. Para que serviria, então, o terceiro filtro ou o quarto? Bom, depende. Vocês podem fazer inúmeros filtros. Um aplicativo pode ter 2, 3, 4, 5, depende. A ideia em si é que você separaria em cada filtro sempre aquela informação necessária para que não ficasse um monte de condicionais, entendeu? Um monte de situações de ifs desnecessariamente. E eles fossem lidos, obviamente, em ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro filtro. Para mim fazer ele ler em ordem aqui, eu tenho duas formas de trabalhar. Uma delas é registrar a ordem que eu quero no web.xml. Eu sou obrigado a colocar o web.xml. Eu não posso vir aqui usar o web filter, não posso. Porque não existe ordem.
Não existe uma opção de ordem. Ah, esse é o primeiro, esse é o segundo. Não tem essa opção na anotação. Pelo menos por enquanto. Talvez futuramente eles venham a colocar, mas por enquanto não tem. Então, ou eu faço programaticamente, ou eu faço através do web XML. Eu vou fazer aqui programaticamente. Eu vou criar aqui uma classe, um listener, né, para fazer programaticamente essa leitura dos filtros na ordem que eu quero. Entendeu? Só para praticar mesmo. Vou dar um nome qualquer. Tá? Esse daqui é um Servlet Context Listener, que é esse primeiro item aqui, tá vendo? O ciclo de vida. Na inicialização do meu aplicativo, ele já vai carregar para mim os filtros. Lembrando que os listeners, eles são as primeiras classes a serem lidas num aplicativo. Então, ela me serve nessa situação porque o filtro ele tem que já estar prontinho, preparadinho, antes de qualquer outro servlet. E antes mesmo do meu filtro trabalhar, eu já quero ter aqui ele já encadeado na ordem que eu preciso. Então, o meu primeiro chama filtros encadeados, meu segundo chama segundo filtro, meu terceiro chama terceiro filtro. Então, eu vou registrar eles assim, ó, programaticamente, né? Deixa eu... Deve ter metido aqui no index, como no aqui a lista, né? Sai daqui. Web lista, né? Vou dar uma quebra aqui para vocês enxergarem melhor. Tá aqui. Aqui, ó, fiz o primeiro registro do meu filtro, ó. Como é que eu vou mapear esse filtro aqui, ó? Opa. Add mapping for URL pattern. Opa. Não sei se é o editor, é o meu teclado que me caga tudo aqui, viu? Então, em vez de eu usar a anotação aqui no filtro, em vez de eu vir aqui, ó, esse aqui é o meu primeiro filtro. Em vez de eu usar aqui Web, Filter, URL Pattern, eu estou usando no Listener essa construção. Através do Filter Registration, tá? Eu tenho lá o Filter Registration. Esse Registration aqui, ó, vocês vão ver que é uma interfacezinha, tá vendo aqui, ó? Que tem, entre outros métodos, eu tenho o Dynamic, que me permite criar dinamicamente um filtro. Tá? Então, eu vou adicionar através do contexto esse filtro e vou dar para ele a URL padrão que eu desejo que ele faça o filtro. Como eu falei, ele é o primeiro filtro, eu quero que ele filtre tudo que estiver logo de princípio do meu aplicativo. Como eu falei para vocês, um exemplo prático, eu quero ler os cookies que tem na máquina do usuário para montar uma homepage personalizada com aqueles produtos, né, aqueles itens que ele usou de navegação pela última vez que ele visitou meu website. Isso é um exemplo.
né? É um exemplo. Se fosse um aplicativo que eu ouvi o André falando, mas e no meu caso, que estou fazendo um aplicativo corporativo, o que eu poderia colocar como primeiro filtro se eu quisesse personalizar algo nesse sentido? Similar ao que a gente vê, André, por exemplo, no cPanel, que você pode ordenar a interface do usuário, entendeu? Tem lá aqueles íconezinhos, você não ordena a interface do usuário. Sim, você pode Aquilo arrastar. ali, isso, você arrasta e você põe em primeiro lugar aquilo que você mais usa, em segundo, terceiro, pois é. Você pode, num sistema corporativo, também fazer isso. Se tiver muitas informações sendo exibidas na tela do usuário, você pode fazer como primeiro filtro, ler as preferências do usuário, né, o que ele colocou como preferências, e carregar assim que ele faz o login. Então teria, por exemplo, o login, né, óbvio, como primeiro. O segundo filtro seria carregar as preferências do usuário de interface, por exemplo. Entendeu? Só estou dando exemplos do porquê eu usaria mais de um filtro. Fica dentro sempre, só para vocês entenderem, da criatividade de vocês. Porque o recurso está aí. O que vocês vão fazer com o recurso, não existe uma documentação ou um padrão relacionado, entendeu? O que existe é você tem o recurso, você usa quando você achar necessário, tá? Só estou dando exemplos aqui do que eu faria. Obviamente que nem sempre eu faço isso. Como é tudo igual agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, ó. Isso aqui. Eu vou colar aqui, ó. Vou chamar de segundo. Segundo filtro. Aqui é o URL dele. Eu vou determinar que seja executada através de leitura de servlet. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever aqui o nome dos servlets que vai fazer a execução dele. Vou copiar aqui, eu vou colar. Terceiro, segundo filtro. Pronto. Aqui o meu, como ele vai executar o index, né, inicialmente, já está até filtrado aqui, mas no caso aqui eu mudei o meu filtro. Eu vou apresentar para vocês, depois vocês copiem o que vocês quiserem. Deu aqui que eu vou. Aqui.
Segundo server, terceiro controle. Esse aqui eu coloquei com. Vou fazer primeiro filtro. Então. Opa. Segundo site, terceiro site. Aqui. Só corrigir aqui o pattern dele lá, a URL. É só para exemplificar. Inclusive, ó, o que vocês vão ver aqui embaixo? Ó. Ele chamou o index, que é a página principal, o primeiro filtro ele trabalhou, tá vendo? Ó, como é esperado. Tá? Olha lá, ó. Primeiro server, ó, olha lá. Ele continua trabalhando lá no primeiro filtro, tá vendo? Quando foi feito os registros aqui, o segundo filtro na ordem, ele já trabalha em cima de outro servlet. Então, entenda que enquanto que esse filtro trabalha no geral, esse aqui está trabalhando numa área específica, que é o que quis explicar para vocês. O geral para tudo. Esse aqui para uma área específica, que nem eu falei. Esse aqui pode ser geral, que vai incluir lá se tem coisas no seu carrinho e você não está logado, ou se você está logado, ou a montagem da sua página inicial, geral. Esse daqui já seria na ideia de algo específico. Por exemplo, se você está na área do usuário, entendeu? Se você está numa área de pontos do usuário, enfim, N possibilidades. Você está separando por filtros. Esse filtro aqui, ele só executa quando eu chamo o segundo servlet ou o terceiro servlet em cadeia. Entendeu? Vou chamar o segundo servlet aqui, ó. Como ele tem a leitura do primeiro como geral, qual que é a ordem que eu vejo aqui, ó? Entrando no primeiro filtro, entrando no segundo filtro, aí ele executa o servlet. Saindo do servlet, entendeu? Aí ele vai para o segundo filtro e vai para o primeiro. Vocês estão entendendo a ordem que ele faz? Ele entra no primeiro filtro, que ele é geral, aí chega no segundo filtro, tem lá, ok, eu tenho que ler esse segundo filtro aqui também. Ele lê e carrega as informações dele, e por aí vai. Entendeu? Quando ele sai do segundo, ele tem que sair do primeiro ainda. Ele ainda tá dentro do primeiro, né? Exatamente. Quando ele termina de executar o aplicativo, a parte do aplicativo que ele está filtrando, ele tem a saída dele na ordem, né, depois da entrada. Né? Ele entrou aqui no primeiro e segundo. Então a ordem depois é segundo e depois primeiro. Então ele vai, do mesmo jeito que ele entrou, ele vai saindo de dentro para fora, entendeu? Então vem de fora para dentro, depois de dentro para fora. Ele vai saindo. Ou seja, ele vai eliminando aquela entrada que ele fez. O terceiro filtro, ele passa pelo segundo e passa também pelo terceiro. Tá vendo? Ele passa pelo segundo, que eu quero que ele lê também as informações do segundo e lê as informações do terceiro. Por isso que eu falei que é encadeado. Porque aqui não falei. A relação aqui é montagem da página, aqui poderia ser o usuário logado, entendeu? Ou então itens que estão no carrinho de compras, sei lá. Depende do meu aplicativo, depende do que eu estou fazendo, depende do que eu quero fazer. Eu estou separando responsabilidades em filtros, mas estou encadeando eles para que eles trabalhem da forma que eu preciso, de acordo com o meu aplicativo, entendeu? Então aqui, ó, vou colocar o terceiro. O terceiro já entra aqui, ó. Entrando no primeiro filtro, entrando no segundo, primeiro filtro é geral, entrando no segundo, porque eu determinei aqui que se eu chamasse o terceiro servlet, ele entraria no segundo. Então ele entra no segundo e entra no terceiro. Aí ele executa o servlet.
sai do servlet, aí ele sai na ordem de novo. Terceiro, segundo, primeiro. Tá? Então vocês podem ter, isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem que vocês podem ter vários filtros no aplicativo. Vocês vão determinar em cada filtro o comportamento que vocês quiserem. Depende da situação, depende da necessidade, depende da realidade, depende de uma série de circunstâncias. O filtro existe e forma de trabalhar com filtro está aí. Fica a critério de cada um quando e como e de que forma vai usar. Vocês viram que pode ser programado, né? Você pode colocar programação, que nem a gente fez daquele lá do primeiro filtro aqui, né? A gente colocou programação, vocês podem colocar programação no filtro, normalmente como se vocês estivessem fazendo um servlet. E aí você coloca ali o que você precisa que seja filtrado, que é uma execução que vai ocorrer antes, de repente, de um servlet que você criou ou de uma página que você construiu, enfim. É para filtrar e fazer alguma coisa. O que vai ser feito é com vocês. A criatividade é de vocês. Só que trabalha com framework, eles não aprendem tipo de coisa na mão assim, né? Né? Depende. Se o cara está desenvolvendo em framework, o que acontece é o seguinte: há necessidades que ele precise usar filtro, precisa usar listener, e ele vai ter que criar fora do framework. Não tem como usar no framework, não faz tudo. É que eu sempre digo, ele te dá uma série de coisas e o framework ele encapsula, né, que a gente fala, ele encapsula esses recursos que a gente está fazendo, que nem o front controller que vocês fizeram, a anotação, ele tem as próprias anotações dele, né? Então ele encapsula as características do servlet e do JSP para fazer um padrão e você seguir aquele padrão para construir um aplicativo. Mas ele não faz tudo. Então existem situações que você vai precisar usar filtro, obviamente. Tem situações que você vai precisar usar o listener. Entendeu? Então ele não faz tudo como as pessoas acham que ele faz. Então às vezes você vê as pessoas fazendo perguntas que são imbecis. Como, por exemplo, o cara mandou ontem. Problemas de comunicação com o servidor. Você viu esse aqui, André? Prezados, eu tenho uma aplicação que roda no Apache Tomcat e o mesmo realiza uma integração com outro sistema. O problema é que, quando o sistema de terceiro envia um post à API REST, que está no Tomcat, a requisição nem chega a bater no sistema e já retorna um erro 502 bad gateway. Existe alguma proteção no firewall, algo assim que impede essa comunicação? Não, na verdade existe na falta de criatividade e conhecimento desse infeliz. É chamado de CORS. Isso daí depois eu explico para vocês como funciona. O CORS, você tem que configurar ele antes do seu aplicativo inicializar. Ou você joga no listener ou você joga no filter. Entendeu? Pronto, você não precisa do framework. Você vai lá e configura o CORS ali. Alguns usuários configuram uma classe específica e faz o framework chamar aquela classe. Não precisa. Você pode criar no listener essa característica. Provavelmente esse é o problema que o cara está tendo, André. Entendi. Por isso que eu perguntei para ele, né? Porque aí já demonstra a falta de conhecimento do cara, né? Por isso que eu perguntei para ele. Você fez direto no Tomcat? Aparece a mesma mensagem? Não, é porque assim, às vezes ele configurou o CORS no Tomcat e o problema tá porque passa na porta 80 do Apache. Aí tem que ver qual o servidor para ver se eu coloquei. Mas se eu não me engano, eu liberei o CORS em todos os servidores do 28 ao 31 no Apache. Liberei. O cara só tem que configurar isso certinho para rodar no aplicativo dele dentro do Tomcat. Vocês vão ver isso, tá? Na aula de Spring, vocês vão fazer lá tanto em formato de saída assim, HTML, igual vocês estão fazendo aqui, assim como formato de JSON. Eu tentei explicar no começo, mas acabei desistindo para não ficar muito sobrecarregado. Porque aí, formato de JSON, vocês têm que trabalhar tudo em JSON, aí vocês têm que usar como sistema de testes o Insomnia, por exemplo, e aí criar uma interface, ou seja, num JavaScript de framework, ou seja, através de um aplicativo mobile, né, que nem o Flutter. Mas como
vocês mesmos disseram que estava começando a ficar muito carregado, muita informação. Eu deixei isso para mais tarde, né? Para, no momento certo, encaixar essa informação. Aí vocês vão entender a situação. Mas esse é um exemplo de que se eu quero liberar alguma coisa antes do aplicativo executar, eu posso usar tanto o filtro como o listener. Eu provavelmente usaria até o listener para poder ele já carregar direitinho antes de qualquer outra coisa. Em outro caso, o filtro também já serviria, porque de repente a API ela só é acessível a partir de uma determinada URL. Então eu faria o filtro ler a partir daquela determinada URL. Vocês já viram que a API muitas vezes começa escrito API, né? API barra a versão barra, entendeu? Então eu faria o meu filtro trabalhar a partir dessa API e fazer a execução inicial que eu preciso para que ele seja acessível fora da interface web lá interna, né? Seja acessível externamente, através de um mobile, por exemplo, um aplicativo mobile. Então são exemplos de que o framework não faz tudo, tá, gente? Ele tem uma série de facilitações. Por trás deles existem filtros, existem listeners, existem uma série de coisas. Porém, vocês estão colocando ali anotações que estão fazendo essas chamadas de classes que são pertencentes ao framework que herdam filtro, que herdam listener e por aí vai. Tá ok? Então amanhã, gente, é o seguinte, eu não sei se vocês vão querer como exercício, mas se vocês quiserem como exercício,